Continuamos com as palestras sobre o Evangelho, baseadas no Evangelho. E a mim coube-me este tema, o Cristo Consolador. Todos os capítulos do Evangelho são maravilhosos porque nos deixam ensinamentos tão valiosos para a nossa vida. Mas neste capítulo, especialmente, o Cristo Consolador, e já iremos acompanhá-lo, há 4 passagens, há 4 comunicações do Espírito de Verdade, que são Jesus falando conosco. Mais uma vez, optamos por trazer-vos este capítulo, não na totalidade, mas com alguma extensão, para que as palavras vos prendam, nos prendam, porque nós somos seres que comunicamos e a comunicação, a palavra, como o silêncio, nos prendem. Mas aqui se trata de palavras de luz e nós somos tão carentes de luz. Então, de facto, eu trouxe muitas palavras e comecemos pelo jugo leve. Jesus nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quase não seria preciso mais nada, não é verdade? Vamos até Ele. E ir até Ele, hoje, é irmos até à Sua palavra, é lembrarmos os seus exemplos. A todos nós que estamos aflitos, porque não há nenhum de nós que sobre esta terra não esteja aflito, porque se não é consigo, há de ser com um dos seus irmãos. E Ele nos aliviará. Porque Ele nos ensina que todos os sofrimentos, Ele nos vem consolar por isto mesmo. Todos os sofrimentos, todas as misérias, as decepções, as dores físicas, a perda de seres amados, tudo aquilo que nos faz sofrer sobre a terra, encontrarão consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. E Jesus nos vem ensinar isso. É isso que nos vem ensinar. Fé no futuro e confiança na justiça de Deus. Porque quem não constrói esta fé e esta confiança se sente com certeza muito perdido. E o Evangelho nos diz: quem não acredita ou simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança mitiga o amargor. E todos nós, eu pelo menos vos confesso que, aprendendo a construir a minha fé, percebi como ela me dava força, me estruturava enquanto ser espiritual. Mas Jesus faz depender a sua ajuda de algo, do cumprimento da lei por Ele ensinada. Jesus nos ensinou uma lei com poucos mandamentos, no fundo até só com um: amai, amar a Deus, amar ao próximo como a nós mesmos. No fundo, se nos amarmos a nós, amamos a Deus, amamos o nosso Criador e amamos toda a criação. E esta lei, a lei de amor, a lei de caridade, é um jugo suave, é ou não é? Pode ser difícil, porque é difícil aprendermos a amar. Nós podemos perceber os nossos sofrimentos, a nossa desarmonia, tem a ver com a nossa dificuldade de amar. Ainda nos falta muito para aprender.
Mas Jesus, que veio ensinar o amor, exemplificar o amor, deixar palavras de luz para todo o sempre, ele já passou por nós, pela terra e por nós, com certeza, há 2000 anos, mas nós sabemos, porque nos ensinaram os nossos irmãos em espírito, que Jesus governa a terra desde que ela foi concebida, digamos assim. Jesus é o arquiteto deste planeta. Jesus nos acompanha desde sempre. Jesus permitiu que à Terra viessem muitos espíritos nobres em missão, ajudar o homem, ensinar. Jesus veio ele próprio e deixou-nos também ainda uma esperança, o Consolador prometido. E ele diz aos apóstolos: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E isto é muito importante. Jesus está desde todo o sempre conosco e com certeza ficará eternamente conosco. Mas reparem o que ele diz. Ele nos mandará outro Consolador que ficará eternamente conosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Jesus nos conhece muito bem. À altura, ainda não éramos capazes de perceber o Espírito de verdade, porque não o víamos e absolutamente o não conhecíamos. E hoje ainda continuamos muito cegos e muito descompreendidos. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então Jesus nos enviou o Espírito de verdade, um outro Consolador, que ficará eternamente conosco e que nos ensinará todas as coisas. E vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Porque Jesus sabia que nós nos iríamos esquecer da sua mensagem. Portanto, se o Espírito de verdade teria que vir, é porque também Jesus não nos dissera tudo. E nós podemos perceber porquê. Nós temos hoje capacidade para apreender todo o conhecimento que há disponível sobre a Terra, mesmo sobre a nossa realidade espiritual. Nós vemos tão pouco ainda. Nós somos filhos de um Deus infinitamente grande, infinitamente amoroso, infinitamente perfeito, e nós ainda não sabemos atingir isso. Somos filhos do Deus das galáxias. E nós aqui ainda estamos tão presos ao Deus desta religião e ao Deus daquela religião e ao Deus da outra religião. Não é verdade? Então, nós não temos ainda capacidade para apreender todo o conhecimento que há disponível. O que sabemos nós, para além deste pouco sobre o nosso sistema, mas nós somos filhos de um Deus que tudo criou, um universo. Agora já se fala de multi-universos. Nós somos filhos desse Deus. Então, sobre aquilo que Jesus nos andou dizendo sobre a Terra, nós não aprendemos tudo, não tínhamos capacidade. Tantas coisas compreendemos mal, como é verdade. Nós ainda hoje vemos que, por motivos religiosos, os homens se guerreiam. Mal compreendido, porque ouvimos tantas vezes aqui o nosso querido irmão Fernando dizer: não é nas religiões que está o mal, é nas pessoas que se envolvem com as religiões, é no entendimento das pessoas, é no nosso atraso ainda. Porque toda a religião tem por fim unir, ligar o crente ao Criador, a criatura ao Criador. Então Jesus nos envia o Espiritismo para, na época que era possível ele vir
ele ser observado, ele ser analisado, ele ser estudado, porque o Espiritismo é um conjunto de informações. O Espiritismo, aqui na sua redução mais simples, a obra básica do Espiritismo trata desta realidade de sermos seres espirituais em contínua comunicação com encarnados, com desencarnados, um contínuo vai-vem entre mundo espiritual e mundo material. O homem tinha que progredir, evoluir para poder cientificamente, porque o Espiritismo é uma ciência, receber este manancial de conhecimentos e recebê-lo de uma forma confiante e confiável. Ser possível registar, observar, haver já também espíritos evoluídos, de forma a que, de uma forma científica, estruturada, elaborada, pudesse ficar para nós aquilo que Jesus nos queria enviar. Jesus nos disse tantas vezes: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Somos nós agora. Ouçamos. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque já não fala por parábolas ou por alegorias como Jesus fazia tão bem. Fazia tão bem que essas parábolas e essas alegorias vêm até hoje e nos encantam, nos instruem, nos educam. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Traz a consolação suprema a todos os que sofrem. E permite-nos perceber que há uma causa justa e um fim útil para todas as dores. Nós podemos perceber que o Espiritismo realiza aquilo que Jesus nos disse, porque Ele nos permite conhecer todas as coisas. Nós percebemos de onde vimos, para onde vamos, porque é que estamos na Terra. Nós percebemos que as nossas dores são nossas. Nos compete a nós passá-las e ultrapassá-las, vivenciá-las. E não são fruto de castigo, não são fruto do desamor de Deus, como muitas vezes pensamos. São fruto das nossas obras, são fruto da nossa desarmonia. São um remédio amargo para nos curarmos a seguir. Têm um fim, têm uma causa e têm um fim útil. Tomado o remédio amargo, ficamos sarados. Ultrapassada a dor que nos compete, ultrapassado o problema, ficamos de dívida limpa, de coração tranquilo, de ferida curada. Então o Espiritismo nos atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e nos consola pela fé e pela esperança. Não mais uma fé porque sim, mas uma fé que eu posso pensar e entender e aceitar e gravar no meu coração espiritual, na minha mente, e não mais deixar ao descaso. E agora, reparem nestas palavras de um infinito amor, deixadas pelo Espírito de verdade. E vejam quem nos fala. Porque quem nos fala sempre, meus irmãos? Quem fala sempre ao longo dos séculos e dos milénios ao nosso coração? Aquele que toma conta de nós. Aquele a quem o Pai um dia nos entregou. Quem nos fala, quem nos envia, o amigo do lado, o professor, o mestre, um livro, uma carta, um filme, um consolo, de tantas maneiras possíveis. Quem nos envia é sempre Jesus, porque é sempre Ele que olha por nós, sempre Ele que tudo providencia para que nós possamos ir crescendo.
Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que tudo faz, que germinem as plantas, se levantem as ondas, soprem as brisas, sorriam as crianças, cantem os pássaros. Tenhamos nós essa capacidade de nos abrirmos à beleza inesgotável, à fartura que Deus nos põe. Ao alcance das nossas mãos, dos nossos pés, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. O que quer Deus então? Não quer que soframos, quer que aprendamos. E vejam, como Jesus nos fala desta forma tão simples. Meu Pai quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. Entendamos estas palavras. Não existe a morte, estamos todos vivos. A realidade é muito mais do que nós vemos. E nós somos espírito, agora encarnado, mas em convívio, em comunicação contínua com a dimensão espiritual. E lhes é possível aos nossos irmãos, àqueles que já sabem, àqueles que nos podem ajudar, vir até nós, ajudando-nos. A morte é a ressurreição, não no sentido de ressurreição como é entendido na escola, na Igreja Católica. Ressurreição no sentido de ressurgir. Morre o nosso corpo aqui, mas ressurgimos de uma outra forma na pátria espiritual, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Nós estamos sempre pertencendo à vida espiritual, porque essa é a verdadeira, não é? Nós não deixamos de ser espírito por estarmos encarnados. Nós não conseguimos, por este fato tão denso, tão pesado que vestimos, o nosso corpo físico, este escafandro que nos permite viver esta realidade, não conseguimos aceder, a maior parte de nós, porque há quem consiga, não conseguimos aceder à dimensão espiritual, mas nós fazemos parte dela. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este o segundo, porque nós precisamos de nos instruir. E percebemos, sempre que passamos os nossos olhos por estas palavras, quanto precisamos de recordar, porque sempre vemos coisas novas, ainda que leiamos pela 10ª vez. Sempre conseguimos aperceber-nos de uma palavra, de uma frase, de uma ideia que não tínhamos conseguido. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Os erros são de origem humana. E ainda esta ideia de que do além-túmulo os nossos irmãos nos dizem: nada perece, nada morre, nada morre. Então Jesus é o Consolador, vem instruir e consolar os pobres deserdados. Não que muitas vezes nós nos sentimos deserdados, mas nós sabemos que nenhum filho de Deus é deserdado. Muitas vezes, quando começamos a tomar consciência de novas realidades, de novos ensinamentos, o que é que nós percebemos? Que tudo ali estivera sempre. Nós é que não conseguíamos ver, perceber, entender. É ou não é? Mas tudo aqui está sempre. E à medida que vamos abrindo para a realidade que nos cerca, nós vamos compreendendo.
venho dizer-lhes, aos que sofrem, no fundo, a todos nós que ainda sofremos, para elevar a nossa resignação ao nível das nossas provas. Se nós temos que passar, porque nós vivemos num planeta de provas e expiações, e estamos cá mal colocados? Não. Estamos aqui vivendo porque é aqui que conseguíamos viver. E o que é que vamos aprendendo neste planeta? Como fazer melhor, seguindo os bons exemplos, e o que não fazer perante aquilo que vemos errado. Nós ainda somos espíritos muito imperfeitos, mas estamos aprendendo, por isso estamos neste planeta escola. Estamos no percurso natural do nosso desenvolvimento. Está tudo certo connosco. Nós podemos perceber-nos que só pode estar certo, porque nós vivemos na Terra, a Terra está certa no Sistema Solar, o Sistema Solar está certo na galáxia, na Via Láctea, a Via Láctea está certa juntamente com as outras galáxias, tudo está certo, nem mais 1 milímetro, nem menos 1 milímetro, nem mais 1 segundo, nem menos 1 segundo, tudo está certo. Nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo, progredindo, aprendendo. E então, nesta situação que é a nossa agora, nós ainda temos muitas provas, algumas expiações. E o que é que nos compete? Como um aluno aplicado, tentar resolver, ficar aprovado. É ou não é? Nós às vezes ainda não conseguimos, mas à medida que vamos compreendendo isto, que as dificuldades são naturais no nosso percurso e que ultrapassadas ficaram para trás e nós nos propomos continuar a viagem mais leves. Então, elas todas têm uma causa justa e vão ter um fim útil. Ficamos mais libertos. Jesus nos diz que podemos chorar. Vejam, também ele chorou. Mas não podemos ficar chorando. Devemos ligar-nos ao Pai, bater à porta e seguir. Porque a nenhum filho, Deus trata de forma diferente. Deus nos permite passar por todas as experiências, por todas as vivências. Deus a todos permite o mesmo caminho. Então, se um dia não corre bem, continuemos no dia seguinte. Continuemos sempre. E Jesus nos diz que é o jardineiro divino. Vejam. E nos está ajudando no silêncio dos nossos pensamentos. Todos temos que aprender a ligar-nos a esse mundo, a essa dimensão que é nossa, a encontrarmos o espírito que somos. As nossas almas são cuidadas por Jesus no silêncio dos nossos pensamentos. Que bonito! Que bonito! E é Jesus que nos está a dizer isto. Nada fica perdido no reino de Deus. Nada do que façamos errado, nada do que façamos de bom. Nada fica perdido. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores. Não tenhamos ou aprendamos a viver os momentos de dor com confiança, essa confiança em Deus e a fé no futuro. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina. Olhem o que Jesus nos diz, que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Não é um castigo, não é um castigo. Não é por estarmos esquecidos, não é por sermos deserdados. É um objetivo sublime, é o do nosso crescimento. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui.
o Espiritismo. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. Que quer vos modeleis a vós mesmos. O Pai nos criou simples e ignorantes e livres para construirmos a cada um de nós, no nosso passo. Ninguém nos pede que façamos mais do que possamos, do que podemos. Ninguém nos pede isso. Mas nos pedem que usemos os dons, as capacidades e as possibilidades e as oportunidades que Deus nos dá. E Jesus continua: sou o Espírito de verdade, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. O Espiritismo. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los, venho-nos dizer: estudai, amai-vos e instruí-vos. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Porque Jesus nos diz que nada, absolutamente nada, é por acaso. Nada do que encontramos na nossa vida é fruto do acaso. É fruto do divino amor. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. São irmãos nossos, os Espíritos do Senhor, que vêm ajudar-nos. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. E Jesus está conosco. Nos pede abnegação e devotamento. E vejam, o poder de Deus cobre a terra e por toda a parte, meus irmãos. Não é só na casa espírita, ou na igreja, ou no templo, ou na sinagoga. Claro que aqui estão reunidas condições diferentes, mas por toda a parte, junto de cada lágrima, Ele coloca um bálsamo que consola. Abnegação e devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nestas duas palavras: abnegação, desprendimento, cuidado com o nosso espírito, devotamento, amor. Possam todos os espíritos sofredores, possamos todos nós compreender esta verdade, em vez de clamarmos contra as nossas dores, contra os sofrimentos morais, que neste mundo nos cabem. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras: devotamento e abnegação. E, se tomarmos, seremos fortes, porque eles resumem todos os nossos deveres, a caridade e a humildade. E o sentimento do dever cumprido nos dará repouso ao espírito e resignação. Aprender a abnegação e o devotamento, a simplicidade, a humildade. Porque à medida que vamos compreendendo o amor infinito de Deus, o amor incondicional de Jesus, este amor que nós não sabemos ainda explicar, mas que podemos querer, podemos confiar, está sempre
perto de nós. O nosso coração bate melhor e tudo se acerena em nós. E o corpo também melhora, porque é no nosso espírito que residem e que nascem todas as desarmonias. Então, o corpo sente-se menos forte, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Aprendamos a cuidar de nós como um todo. Aprendamos a unir o nosso espírito aos espíritos de luz. Aprendamos a fazer brilhar a nossa luz, como Jesus dizia, brilhe a vossa luz. Estas duas palavras, as nossas dores, as nossas dificuldades, esta forma de viver ainda tão difícil, tem uma causa justa e um fim útil. E Jesus nos diz: tenham confiança em Deus, tenham fé no futuro. Nada é para sempre. Trabalhai a abnegação e o devotamento e crede que Jesus está sempre perto de nós, porque são numerosas as falanges amorosas que trabalham sob a bandeira da paz, a bandeira do amor. Que Ele possa estar sempre conosco, mais ou melhor, que nós aprendamos todos a estar mais com Jesus, mais de uma forma saudável, alegre, grata com nossos irmãos que sempre nos amparam. Que não nos esqueçamos do nosso anjo da guarda, esse irmão que aceitou acompanhar-nos, intuir-nos, amparar-nos, e de todos os que em nome do Pai, nossos irmãos mais velhos e mais conhecedores, nos amparam.